Você ama seus filhos? Faria qualquer coisa por eles? Oraria, jejuaria, se sacrificaria para que eles fossem salvos? Mas há algo que poucos sabem. 90% das mães católicas cometem um erro gravíssimo na educação espiritual dos filhos. Um erro silencioso que pode custar a salvação eterna deles. E o pior, você pode estar cometendo esse erro agora mesmo sem perceber. Santa Francisca Romana viu isso acontecer. Ela foi arrebatada ao além, guiada por um arcanjo. Passou anos contemplando os mistérios divinos, viu o inferno, o purgatório e o céu, e registrou algo aterrorizante sobre mães que falharam na educação dos filhos. Seu confessor documentou cada palavra, cada detalhe, cada revelação. Seu nome é Santa Francisca Romana. Você provavelmente nunca ouviu falar dela. Ela mesma foi mãe de 3 filhos, viveu no século XV em Roma. Suas revelações ficaram guardadas em tratados especializados por quase 600 anos. Até agora. Pare tudo agora mesmo. Os próximos 20 minutos podem salvar a alma dos seus filhos, literalmente. E a 8ª revelação é a mais chocante de todas. Vai mudar completamente a maneira como você educa suas crianças. Escreva nos comentários: Santa Francisca protege meus filhos. Deixe seu like se você quer ser uma mãe que leva seus filhos ao céu, não ao inferno. Revelação 1. Santa Francisca foi mãe antes de ser santa. Antes de falar sobre os erros, você precisa entender quem foi Santa Francisca Romana. Porque ela não foi apenas uma mística que teve visões. Ela foi mãe, esposa, dona de casa. Nasceu em 1384 em Roma, numa família nobre. Desde criança queria ser freira, consagrar-se a Cristo. Mas seus pais a prometeram em casamento a um jovem nobre chamado Lourenço Ponziani. Francisca poderia ter se revoltado, mas não. Ela compreendeu que aquele era o plano de Deus para a sua vida. Aceitou o casamento e se tornou uma esposa exemplar. Teve 3 filhos: João Batista, João Evangelista e Inês. E aqui está algo que a maioria das mães católicas não sabe. Francisca tomou uma decisão revolucionária para a época. Ela mesma educou seus filhos. Isso parece normal hoje, mas naquela época as famílias nobres não faziam isso. Contratavam tutores, babás, amas de leite, governantas. Os pais ricos quase não tocavam nos próprios filhos. Mas Francisca rompeu com essa tradição. Seu confessor escreveu: não confiou a educação dos seus filhos a outras pessoas, como era comum nas famílias abastadas daquela época. Ela mesma quis instruir e educar os seus filhos, porque estava convencida que isto era a obrigação de uma mãe cristã. Isto era a obrigação de uma mãe cristã. Você entende? Francisca não delegou a educação espiritual, ela assumiu, pessoalmente. Ela equilibrava perfeitamente a vida espiritual com os deveres maternos, levantava cedo para rezar. Depois, cuidava dos filhos, educava-os pessoalmente, ensinava-lhes as orações, levava-os à missa, supervisionava cada detalhe da formação deles. E, ao mesmo tempo, mantinha uma vida de intensa oração e caridade, visitava os pobres, cuidava dos doentes, fundou uma ordem religiosa, tudo isso sem abandonar os filhos. Como? Prioridades certas. Seu confessor registrou. Francisca compreendeu que os sacrifícios impostos pelas tarefas cotidianas fazem parte da purificação necessária nesta vida e tem prioridade sobre as mortificações particulares. Ou seja, ela não dizia: preciso rezar 5 horas, então deixem os filhos com a babá. Não, ela dizia: meu dever agora é cuidar dos meus filhos. E isso é minha santificação. Trocar fralda com amor é oração. Ensinar filho a rezar é contemplação. Corrigir com paciência é mortificação. Francisca entendeu isso. Por isso ela foi santa, porque foi boa mãe, não apesar de ser mãe.
E quando seus filhos cresceram, quando 2 deles morreram ainda jovens, ela suportou com paciência heróica, porque tinha um amor materno extraordinário, mas um amor ordenado aos filhos, mas amava Deus acima dos filhos. Esta é a primeira lição. Você não pode ser santa apesar de ser mãe. Você é santa sendo boa mãe. Seus filhos são seu caminho de santificação. Mas agora prepare-se, porque a segunda revelação vai doer. Revelação 2. O maior erro: delegar a educação espiritual dos filhos. 90% das mães católicas hoje cometem o mesmo erro que as nobres da época de Francisca. Delegam a educação espiritual dos filhos. Você matricula seu filho na catequese. Ótimo, mas acha que a catequista vai formar espiritualmente sua criança. Você manda seu filho para a escola católica. Ótimo, mas acha que os professores vão ensinar-lhe a rezar. Você leva seu filho à missa todo domingo. Ótimo, mas acha que o padre vai fazer dele um santo. Não vai. Ninguém vai formar espiritualmente seu filho. Ninguém exceto você. Você é a primeira catequista. Você é a primeira mestra espiritual. Você é a primeira responsável pela alma daquela criança. Santa Francisca viu isso nas suas visões do inferno e do purgatório. Viu mães sofrendo torturas terríveis porque negligenciaram a educação espiritual dos filhos. Seu confessor registrou algo aterrorizante. Francisca viu mães que deixaram seus filhos entregues aos cuidados de servas ímpias, ou mestres sem fé, ou companhias mundanas, e depois choravam lágrimas de sangue no inferno ao ver seus próprios filhos ardendo ao lado delas. Lágrimas de sangue. Porque delegaram, porque acharam que outras pessoas iam educar, porque não assumiram a responsabilidade que Deus lhes deu. Você acha que a catequese de 1 hora por semana vai formar seu filho? Não vai. Você acha que a missa de domingo é suficiente? Não é. Você acha que rezar com eles na hora de dormir basta? Não basta. Seu filho precisa ver fé viva em casa. Todos os dias, em cada momento. Precisa ver você rezando. Precisa ver você lendo a Bíblia. Precisa ver você praticando caridade. Precisa ver você confessando. Precisa ver você comungando com devoção. Precisa ouvir você falando de Deus naturalmente. Não só quando ele pergunta, mas espontaneamente, no café da manhã, no caminho para a escola, na hora do jantar. Precisa sentir que Deus é real na sua casa. Não é só teoria, não é só domingo, é vida, é respiração, é cotidiano. Francisca fazia isso. Seus filhos viam-na rezar de madrugada, viam-na cuidar dos pobres, viam-na em êxtase às vezes, viam que Deus era real para a mãe deles, e isso marcou-os para sempre. Seu filho Batista, o único que sobreviveu até a idade adulta, tornou-se um homem piedoso, trabalhador, honesto. Mesmo não sendo perfeito, tinha a fé que a mãe lhe ensinou, porque ela não delegou, ela mesma ensinou, dia após dia, momento após momento. O que está fazendo? Você reza o terço com seus filhos, não uma vez por semana, diariamente. Você lê a Bíblia com eles? Não espera a catequese fazer isso. Você faz. Você ensina-lhes a confissão? Desde pequenos, examinarem a consciência, pedirem perdão, confessarem seus pecados. Você corrige-os espiritualmente? Mentem quando desobedecem, quando são egoístas. Você não apenas pune, você explica que pecaram contra Deus, que magoaram Jesus, que precisam se arrepender. Ou você delega tudo isso? Se você delega, está cometendo o erro fatal, o erro que 90% das mães católicas cometem. E suas consequências são eternas. Revelação 3. A segunda consequência: filhos sem formação espiritual vão para o inferno. Francisca não via apenas o céu e o purgatório, ela via o inferno e via quem estava lá. Em uma de suas visões mais terríveis, ela foi conduzida pelo arcanjo Rafael aos abismos infernais. Passou horas contemplando os suplícios e registrou tudo.
Viu diferentes zonas de tormento. Cada pecado tinha sua punição específica, e em uma dessas zonas viu algo que a fez chorar copiosamente. Viu jovens, adolescentes, até crianças que morreram em pecado mortal. E ao lado deles, em tormentos ainda piores, viu suas mães. O arcanjo explicou: estas mães sofrem duplo tormento. Primeiro, pela própria condenação. Segundo, por verem os filhos que deveriam ter educado ardendo para sempre. Duplo tormento. Imagine, você no inferno, eternamente, e vendo seu filho ao seu lado, também eternamente, sabendo que você poderia ter impedido isso, sabendo que você tinha a obrigação de ensiná-lo, de formá-lo, de prepará-lo, e não fez. Francisca viu mães arrancando os próprios cabelos, gritando, blasfemando, amaldiçoando a si mesmas, porque falharam. Uma delas gritava: maldita eu que dei a vida a este filho, mas não dei a ele a fé que o salvaria. Maldita eu que o alimentei com meu leite, mas não o alimentei com a palavra de Deus. Maldita eu que cuidei de seu corpo, mas deixei sua alma morrer. Você acha que é exagero? Não é. Seu confessor registrou. Francisca via e ouvia tudo isso, e chorava tanto que seu corpo tremia. Perguntava ao anjo: não há misericórdia para estas mães? E o anjo respondia: houve misericórdia na terra, tempo de educar, tempo de formar, tempo de corrigir, mas elas desperdiçaram. Agora não há mais tempo, só justiça. Você tem tempo agora. Seus filhos estão vivos, estão sob sua responsabilidade. Você ainda pode educá-los, ainda pode formá-los, ainda pode salvá-los, mas isso não vai durar para sempre. Um dia seus filhos vão crescer, vão sair de casa, vão tomar suas próprias decisões. E se você não formou-os bem, eles vão se perder. E então será tarde demais. Francisca viu mães que diziam: eu ia começar a rezar mais com meus filhos, eu ia levá-los mais à igreja, eu ia ensinar-lhes melhor, mas sempre adiava, sempre deixava para depois. E de repente, meu filho morreu, num acidente, numa doença, e estava em pecado mortal, e foi para o inferno, e eu também vim, e agora ardemos juntos para sempre. Para sempre. Não há depois garantido. Seu filho pode morrer amanhã. Você pode morrer amanhã. Hoje é o dia, agora é a hora. Comece hoje a educação espiritual séria de seus filhos. Não delegue, não adie, não espere, porque o inferno está cheio de mães que iam começar amanhã. Revelação 4. Mães que priorizam o material sobre o espiritual. Tem outra categoria de mães que Francisca viu nos tormentos. Mães que cuidaram muito bem do corpo dos filhos, mas esqueceram a alma. Você conhece essas mães. Talvez você seja uma delas. Você se preocupa com a escola do seu filho. Quer que ele entre na melhor. Estuda com ele, paga reforço, aulas extras, tudo para que ele passe no vestibular, entre numa boa faculdade, consiga um bom emprego. Você se preocupa com a saúde dele. Consultas regulares, dentista, nutricionista, academia, tudo para que ele tenha um corpo saudável. Você se preocupa com o futuro dele, poupa dinheiro, investe, planeja, tudo para que ele tenha segurança financeira, e tudo isso é bom, é importante, é dever de mãe, mas você se preocupa com a alma dele? Você planeja a educação espiritual com o mesmo cuidado que planeja a educação acadêmica? Você investe tempo na formação religiosa dele tanto quanto investe nas aulas de inglês? Você se esforça para que ele conheça Jesus tanto quanto se esforça para que ele conheça a matemática? Se a resposta é não, você está cometendo o segundo maior erro. Francisca viu mães que deram aos filhos tudo: riqueza, educação, conforto, mas não deram Deus. E essas mães sofriam tormento especial no inferno. O demônio zombava delas. Você deu a seu filho o mundo inteiro, mas esqueceu de dar-lhe o Criador do mundo. Agora ele tem tudo no inferno: riqueza no inferno, inteligência no inferno, saúde no inferno.
De que adianta? Jesus disse, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? De que adianta seu filho ter diploma se perder a alma? De que adianta ter dinheiro se perder a alma? De que adianta ter saúde se perder a alma? Você está criando seu filho para este mundo ou para a eternidade? Francisca criou os filhos para a eternidade. Sim, ela cuidava do corpo deles, mas priorizava a alma. Ela mesma era nobre, rica. Poderia ter dado aos filhos todos os luxos, mas não deu. Vivia com simplicidade. Ensinava os filhos a viverem com simplicidade. Compartilhava os bens com os pobres. E os filhos viam isso. Quando a fome devastou Roma, Francisca abriu os celeiros do palácio. Distribuiu todo o trigo aos famintos. Seu sogro ficou furioso, proibiu-a, mas ela continuou. E Deus multiplicou miraculosamente o trigo. 40 cestos apareceram cheios. Seus filhos viram esse milagre. Viram que Deus recompensa a caridade. Viram que o importante não é acumular, é partilhar. Essa foi a educação deles. Não aulas de etiqueta, aulas de caridade. Não aulas de boas maneiras, aulas de amor ao próximo. Não aulas de como ter sucesso no mundo, aulas de como ter sucesso na eternidade. Você está dando essas aulas aos seus filhos ou você só pensa em prepará-los para o mercado de trabalho? Pense bem, muito bem, porque suas prioridades hoje determinam a eternidade dos seus filhos amanhã. Revelação 5. O erro da superproteção. Mães que não deixam os filhos sofrerem. Agora chegamos a um erro moderno, algo que Francisca não viu em sua época porque não existia então, mas que o Espírito Santo nos revela através dos princípios que ela ensinou. Mães superprotetoras. Você conhece, talvez você seja uma, a mãe que não deixa o filho sofrer nunca, não deixa ele se frustrar, não deixa ele falhar, não deixa ele sentir dor. O filho tira nota ruim, a mãe vai reclamar com o professor. O filho não é escolhido para o time, a mãe vai brigar com o técnico. O filho briga com o amiguinho, a mãe vai dar bronca no amiguinho. O filho quer alguma coisa, a mãe dá na hora. O filho está triste, a mãe corre para alegrá-lo. Isso parece amor, mas não é. É medo, é fraqueza, é falha na educação. Francisca perdeu 2 filhos. João Evangelista morreu ainda criança. Inês morreu jovem. Dores terríveis para qualquer mãe. Mas ela não ficou revoltada. Não amaldiçoou Deus. Não entrou em depressão. Seu confessor registrou. Francisca suportou com paciência incrível a perda de suas crianças. Por quê? Porque tinha forte instinto materno, sim, mas tinha amor ordenado. Mas amava Deus acima dos filhos. Entendia que eles pertenciam a Deus primeiro, a ela depois. Amor ordenado. Eis o segredo. Você ama seu filho? Claro que sim. Mas você ama-o ordenadamente ou desordenadamente? Amor desordenado é quando você põe o filho acima de Deus. Amor desordenado é quando você faz qualquer coisa para poupar o filho do sofrimento. Amor desordenado é quando você não disciplina porque dó do coitadinho. Amor desordenado é quando você não corrige porque ele é tão pequeno ainda. Amor desordenado é quando você dá tudo a ele porque quer o que ele seja feliz. Esse amor mata, espiritualmente mata, porque filho que nunca sofre não aprende a carregar a cruz. Filho que nunca se frustra não aprende paciência. Filho que nunca ouve não aprende obediência. Filho que nunca é disciplinado não aprende autocontrole. E quando esse filho crescer, vai entrar no mundo real. Um mundo cheio de sofrimentos, de frustrações, de nãos, de disciplina. E ele vai se despedaçar. Pior, vai abandonar a fé, porque nunca aprendeu que ser cristão significa carregar a cruz. Nunca aprendeu que seguir Jesus é estreito o caminho. Nunca aprendeu que no mundo tereis aflições. Ele vai querer um cristianismo fácil, um Jesus que só abençoa, nunca exige, um Deus que só dá, nunca cobra,
E quando descobrir que não existe esse cristianismo, vai jogar tudo fora. Sua superproteção hoje é a apostasia dele amanhã. Francisca não superprotegia. Ela amava sim, profundamente, mas amava com sabedoria. Corrigia quando necessário, disciplinava quando necessário, deixava sofrer quando necessário. Quando seu filho Batista, já adulto, recorreu a uma feiticeira para tentar curar a mãe que estava morrendo, Francisca não teve pena. Mesmo no leito de morte, ela o repreendeu severamente, porque ele havia pecado, porque havia recorrido à magia, porque havia ofendido a Deus. Amor verdadeiro corrige, amor falso finge que não viu. Você tem coragem de corrigir seu filho? Ou você tem medo de magoá-lo? Você tem coragem de discipliná-lo? Ou você quer ser amiga dele, não mãe? Você tem coragem de deixá-lo sofrer as consequências dos próprios erros? Ou você sempre o resgata? Pense bem, porque mãe que não corrige, não ama. Está escrito no livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Quem poupa a vara, odeia seu filho, mas quem o ama, castiga-o. Odeia. Sim, você leu certo. Quem não disciplina, odeia o filho, porque está preparando-o para a perdição. Revelação 6. Mães que não ensinam os filhos a rezar. 90% das mães católicas não rezam com os filhos diariamente. Não é estatística inventada, é observação da realidade. Quantas mães você conhece que rezam o terço com os filhos todo dia? Muito poucas. Quantas rezam antes das refeições? Algumas. Quantas rezam antes de dormir? Algumas mais. Quantas realmente ensinam os filhos a rezar? A ter vida de oração, a conversar com Deus? Quase nenhuma. A maioria ensina orações decoradas. Pai Nosso, Ave Maria, Anjinho da Guarda. E pronto, missão cumprida. Mas isso não é. Ensinar a rezar é ensinar a ter intimidade com Deus. É ensinar que Deus escuta. É ensinar que Deus responde. É ensinar que Deus se importa. Francisca ensinava isso aos filhos. Eles viam-na rezar horas, de madrugada, de joelhos, em êxtase às vezes. Viam que para a mãe deles, Deus não era teoria, era realidade, era presença, era vida. E isso marcou-os, porque criança não aprende pelo que você diz, aprende pelo que você faz. Você pode falar para seu filho rezar, mas se ele nunca vê você rezando de verdade, ele não vai rezar. Você pode mandar ele ir à missa, mas se ele vê que você vai de corpo presente, mas mente ausente, ele não vai querer ir. Você pode ensinar que Deus é importante, mas se tudo na sua vida mostra que Deus vem em 10º lugar, ele vai entender que Deus não é importante. Criança aprende pelo... Não seja o exemplo. Reze na frente dos seus filhos, não escondida, na frente deles. Deixe-os verem você de joelhos. Deixe-os verem você chorando na oração. Deixe-os verem você agradecendo. Deixe-os verem você pedindo. Reze com eles, não apenas por eles. Terço de... Sim, diário. Não tem tempo? Então tire tempo. Desligue a televisão. Largue o celular. Tire meia hora para rezar em família. Meia hora que pode salvar a alma dos seus filhos. Leitura bíblica. Todo dia. Um capítulo. O que der. Mas todo dia. Oração antes das refeições. Não mecânica. De verdade. Agradecendo a Deus pelo alimento. Oração antes de dormir. Não só o anjinho da guarda. Oração pessoal. Deixe seu filho falar com Deus, com as próprias palavras, sobre o dia dele, sobre os medos dele, sobre os sonhos dele. Ensine seu filho que Deus escuta, que Deus se importa, que Deus é Pai. Francisca fazia isso, e seus filhos cresceram sabendo que Deus era real. Os seus sabem? Ou eles acham que Deus é personagem de história, algo que existe só na igreja? Teoria que a mãe acredita, mas não faz diferença na vida real? Se é assim, você falhou. Porque filho que não reza é filho que se perde. É só questão de tempo. Ele vai crescer, vai encontrar tentações, vai encontrar sofrimentos. E se ele não tiver vida de oração, vai cair.
com certeza vai cair. Mas se você ensinou-o a rezar de verdade, ele terá a arma mais poderosa que existe contra o demônio: a oração. Ensine seus filhos a rezar, hoje, agora, não amanhã, porque não há nada mais importante que você pode dar a eles. Nada. Revelação 7. O exemplo é tudo. Mães hipócritas criam filhos ateus. Chegamos agora à revelação mais dolorosa de todas. A pior coisa que você pode fazer aos seus filhos não é deixar de ensiná-los. É ensinar uma coisa e viver outra. Hipocrisia. A criança detecta hipocrisia com precisão cirúrgica. Você manda seu filho rezar, mas ele nunca vê você rezando. Você manda seu filho ir à missa, mas você reclama o tempo todo que é chato. Você ensina que precisa perdoar, mas ele vê você guardando o rancor da vizinha há 5 anos. Você fala de caridade, mas ele vê você falando mal dos pobres. Você diz que Deus vem primeiro, mas ele vê que você põe trabalho, dinheiro, aparência, tudo antes de Deus. Ele vê e aprende a lição errada. Aprende que religião é fachada, aparência, hipocrisia. E quando crescer vai jogar tudo fora, porque ninguém quer ser hipócrita. Melhor ser ateu honesto que católico falso. Francisca nunca foi hipócrita. O que ela ensinava, ela vivia. Ensinava caridade, vivia caridade. Abria a casa para os pobres, cuidava pessoalmente dos doentes, dava até o que não tinha. Ensinava oração, vivia oração, madrugada rezando, horas diante do Santíssimo, êxtases místicos, ensinava humildade, vivia humildade, servia os criados, lavava os pés dos mendigos, usava roupas simples. Seus filhos viam tudo e sabiam que a mãe deles era real. Não fingia, não mentia, por isso eles acreditaram, porque viram a fé viva. Você quer que seus filhos acreditem? Então viva o que você prega. Quer que eles rezem? Reze você primeiro. Quer que eles confessem? Confesse você regularmente. Quer que eles comunguem com devoção? Comungue você com devoção. Quer que eles sejam castos? Seja você casta. Vista-se com modéstia. Fale com pureza, evite novelas imorais. Quer que eles sejam honestos? Seja você honesta, não minta, nem mentirinhas, nem jeitinho brasileiro, nada. Quer que eles sejam caridosos? Seja você caridosa, doe, ajude, sirva, porque filho não faz o que você manda, faz o que você faz. Você é o espelho dele. Ele vai se tornar reflexo de você. Se você é boa católica de verdade, ele provavelmente será. Se você é católica só de nome, ele provavelmente não será nada. Simples assim. Francisca sabia disso. Por isso ela foi santa primeiro, para poder fazer os filhos santos depois. Você está sendo santa ou está só fingindo? Seus filhos sabem a resposta, mesmo que você não saiba. Revelação 8. O que Francisca viu sobre mães no inferno. Agora a revelação final. A mais importante, a que vai mudar tudo. Francisca não viu apenas mães no purgatório, viu mães no inferno e viu qual era o tormento específico dela. Em uma de suas visões, ela foi levada a uma zona profunda do inferno. Ali estavam mulheres sofrendo torturas especiais. O demônio gritava: "Estas são as mães que destruíram os próprios filhos." Francisca olhou e viu algo terrível. Mães sendo dilaceradas por serpentes. As serpentes tinham rostos, rostos dos seus próprios filhos condenados. Os filhos demoníacos mordiam as mães, arrancavam pedaços de carne e gritavam: "Você me deu a vida, mas não me deu a fé. Você me alimentou, mas não me ensinou a rezar. Você me vestiu, mas não me vestiu com a graça. Maldita seja você que me gerou para o inferno." E as mães gritavam de volta: "Parem, parem, eu sou sua mãe, eu os amava." Mas os filhos respondiam: "Não nos amava. Se nos amasse, teria nos salvado, teria nos ensinado, teria nos formado. Agora sofremos juntos para sempre." Francisca ficou tremendo. Perguntou ao anjo: "Estas mães eram católicas?" "Sim", respondeu o anjo. "Todas eram católicas. Iam à missa.
Comungavam, rezavam, mas falharam no dever mais importante. Não educaram os filhos para Deus. E não há misericórdia para elas? Não há. Porque tiveram todas as graças necessárias, tiveram os sacramentos, tiveram o conhecimento, tiveram o tempo, mas desperdiçaram tudo. Preferiram dar aos filhos bens terrenos e esqueceram os bens eternos. Agora colhem o que plantaram. Francisca chorou copiosamente. Quando voltou do êxtase, estava tremendo. Seu confessor perguntou o que havia visto. Ela disse: vi o inferno das mães negligentes, e é o pior de todos os infernos, porque elas sofrem não só pela própria condenação, mas pela condenação dos filhos que elas mesmas causaram. Isso foi registrado, está documentado, não é invenção. Você leu corretamente. Mães católicas no inferno, lado a lado com os filhos que elas falharam em educar. Isso te assusta? Deveria, porque pode ser você. Se você continuar delegando a educação espiritual, se você continuar priorizando o material sobre o espiritual, se você continuar superprotegendo, se você continuar não ensinando a rezar, se você continuar sendo hipócrita, você pode terminar no inferno. E pior, pode levar seus filhos com você, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de recomeçar, ainda dá tempo de fazer direito. Seus filhos ainda estão sob seu teto, sob sua responsabilidade, sob sua autoridade. Use esse tempo. Comece hoje, hoje mesmo, não amanhã. Reúna seus filhos, não importa a idade, 3 anos ou 13, reúna. Peça perdão a eles. Diga: filhos, eu falhei. Não tenho educado vocês para Deus como deveria, mas isso vai mudar. A partir de hoje, vamos rezar juntos todo dia. Vamos ler a Bíblia juntos. Vamos viver nossa fé de verdade. E cumpra. Terço diário. Não negocie. Não aceite desculpas. Não deixe passar um dia. Missa semanal. No mínimo, se puder, mais. Confissão mensal. Para você e para eles, desde pequenos. Leitura espiritual, vidas de santos, evangelhos, catecismo, formação moral, conversas sobre pureza, castidade, honestidade, caridade, correção com amor. Quando errarem, corrija, com firmeza, com amor, mas corrija. Exemplo vivo, seja santa você mesma. Primeiro, faça isso e seus filhos serão salvos. Não é garantia absoluta, porque eles têm livre arbítrio. Mas você terá feito sua parte, e Deus honra mães que fazem sua parte. Francisca fez sua parte, e está no céu. E seus filhos que morreram estão com ela. Faça você a sua parte, e você também estará no céu, e seus filhos estarão com você. Mas se você não fizer, você sabe o que acontece. Você viu nesta revelação. E agora você não pode mais dizer que não sabia. Pause aqui por um momento. Sei que essas revelações são intensas, mas preciso pedir algo importante. Você está descobrindo verdades que estão mudando sua compreensão da maternidade católica? Deixe seu like agora. Isso mostra ao algoritmo que esse conteúdo é importante e deve chegar a mais mães que precisam ouvir isso. Milhares de mães católicas estão falhando sem saber. Pode fazer esta mensagem chegar a elas. E se você ainda não é inscrita deste canal, preciso te pedir para se inscrever agora. Sabe por quê? Porque esse tipo de conteúdo, revelações autênticas de santos, verdades espirituais documentadas sobre a maternidade, está cada vez mais raro. A maioria dos canais está focando em mensagens suaves que não incomodam. Mas aqui você vai encontrar a verdade que salva, mesmo que doa. Inscreva-se para não perder essas revelações. Escreva nos comentários: Santa Francisca, ensina-me a ser mãe santa, e compartilhe qual destas revelações mais te impactou. Você não está sozinha nesta jornada. Há milhares de mães católicas lutando para educar os filhos para o céu. Agora, prepare-se, porque ainda faltam revelações importantes. Revelação 9. Os sinais de que você está falhando.
Antes de falar sobre o que fazer, você precisa reconhecer se está falhando, porque muitas mães não percebem, acham que estão fazendo tudo certo, mas os sinais estão ali, gritando. Primeiro sinal: seus filhos não querem rezar. Se seu filho reclama quando você manda rezar, algo está errado. Se ele faz cara feia quando você fala de ir à missa, algo está errado. Se ele acha que oração é obrigação chata, algo está errado. Por quê? Porque você não ensinou direito. Você impôs em vez de inspirar. Criança que vê a mãe rezando com alegria quer rezar também. Criança que vê a mãe ir à missa com devoção quer ir também. Mas criança que vê a mãe rezando com cara de tédio ou obrigando a rezar, mas ela mesma não reza, essa criança vai odiar oração. O problema não é a criança, é você. Segundo sinal: seus filhos mentem facilmente. Se seu filho mente sem remorso, sem culpa, você falhou em formar a consciência dele. Criança mente, é normal, mas criança bem formada sente culpa quando mente. Confessa, pede perdão. Se a sua não faz isso, é porque você não ensinou que mentir é pecado, que ofende a Deus, que tem consequências eternas. Você talvez tenha ensinado que mentir é feio, que é errado, mas não ensinou a dimensão espiritual. E sem dimensão espiritual, não há formação real. Terceiro sinal: seus filhos são egoístas. Se seu filho não gosta de partilhar, não gosta de ajudar, só pensa nele, você falhou em ensinar caridade. Caridade não é natural, é graça. Precisa ser ensinada, cultivada, exigida. Se você não exige que seu filho partilhe os brinquedos, ajude em casa, pense nos outros, ele vai crescer egoísta. E egoísmo é pecado mortal. Leva ao inferno. Francisca ensinava os filhos a servirem, desde pequenos, servir os pobres, servir os doentes, servir em casa. Isso formava-os em caridade, em amor ao próximo. Você faz isso? Ou você serve seu filho, faz tudo por ele, e ele cresce achando que o mundo gira em torno dele? Se é assim, você está preparando-o para o inferno. Quarto sinal: seus filhos não respeitam a autoridade. Se seu filho te desrespeita, desrespeita o pai, desrespeita professores, você falhou em ensinar obediência. E obediência é virtude fundamental. Sem obediência não há santidade. Jesus obedeceu. Maria obedeceu, José obedeceu, todos os santos obedeceram. Seu filho precisa aprender a obedecer você, para depois obedecer a Deus. Se ele não obedece você, nunca vai obedecer a Deus. Simples assim. Então, quando ele desobedece, você corrige, ou você deixa passar porque é criança, é normal. Criança desobedece, é normal, mas mãe católica não deixa passar, corrige, disciplina, ensina. Quinto sinal: seus filhos são viciados em tela. Se seu filho passa horas no celular, no tablet, no videogame, você falhou em protegê-lo. Tela vicia, tela destrói, tela afasta de Deus. Criança viciada em tela não reza, não lê, não conversa, não brinca, não vive, só consome, 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 fica ansiosa, depressiva. E você permitiu isso. Francisca não tinha celular para dar aos filhos, mas se tivesse, teria limitado severamente, porque ela priorizava a alma, não o entretenimento. Você prioriza o quê? Sexto sinal: seus filhos não sabem sofrer. Se seu filho chora por qualquer coisa, se frustra facilmente, desiste na primeira dificuldade, você falhou em prepará-lo para a vida. Vida é cruz. Jesus avisou: quem quiser me seguir, tome sua cruz. Se seu filho nunca carregou cruz pequena, como vai carregar cruz grande? Se você sempre remove todo obstáculo, toda dificuldade, ele vai se despedaçar quando você não puder mais protegê-lo e vai abandonar Deus, porque vai achar que Deus deveria remover o sofrimento. E quando Deus não remover, vai se revoltar. Sua superproteção hoje é a apostasia dele amanhã. Sétimo sinal: seus filhos não têm vida interior. Se seu filho vive só no exterior, só no barulho, só na agitação,
Nunca para, nunca reflete, nunca silencia. Você falhou em ensinar vida interior. Vida espiritual exige silêncio, exige reflexão, exige interioridade. Se seu filho não tem isso, não tem vida espiritual. Simples. Você ensina seu filho a fazer silêncio, a ficar quieto, a refletir sobre o dia, ou você deixa ele viver no barulho constante? Televisão ligada, música alta, celular sempre na mão? Se é assim, ele nunca vai ouvir a voz de Deus, porque Deus fala no silêncio, no sussurro, na quietude. 8º sinal: você mesma não vive o que prega. Este é o pior sinal de todos. Se você ensina, mas não pratica, se você manda, mas não faz, se você fala, mas não vive, você está falhando miseravelmente. E seus filhos sabem, eles veem, eles percebem e aprendem que religião é teatro, farsa, mentira. E quando crescerem, vão abandonar tudo, porque ninguém quer viver farsa. Então olhe para você mesma, honestamente. Você reza diariamente, de verdade, com fervor? Você vai à missa semanalmente com devoção, prestando atenção? Você se confessa regularmente, mensalmente no mínimo? Você vive castidade, modéstia, pureza, caridade? Você perdoa, serve, ama? Ou você só finge? Seus filhos vão saber e vão se perder. Estes são os 8 sinais. Se você identificou 1, 2, 3 ou mais em seus filhos, acorde. Você está falhando. Mas ainda dá tempo de consertar. Ainda dá tempo de recomeçar. E agora vou te ensinar como. Revelação 10. O que fazer a partir de hoje? Você ouviu 9 revelações. 9 verdades documentadas sobre o erro que a maioria das mães católicas comete. Agora você sabe. Reconhece os sinais. Mas saber não basta, precisa agir. Então vou te dar um plano prático, passo, para você começar hoje mesmo a educar seus filhos para o céu. Primeiro, consagre seus filhos a Maria. Leve-os diante de uma imagem de Nossa Senhora, de joelhos, e diga: Maria Santíssima, eu consagro meus filhos a ti. Eles são teus. Eu os coloco sob teu manto. Protege-os do mal, guia-os para Jesus, ajuda-me a educá-los para o céu. Faça isso com fé, com lágrimas se necessário. Maria escuta, Maria protege. Francisca fez isso com os filhos, por isso eles tiveram proteção especial durante toda a vida. Segundo, estabeleça uma rotina de oração familiar. Não pode ser quando der, tem que ser todo dia, mesmo horário, mesmo lugar. Sugestão: terço às 19 horas, todo dia. Não importa se tem visita, se tem programa na TV, se está cansado. 19 horas é hora do terço. Seus filhos vão reclamar no começo, é normal. Persevere. Em 2 semanas vira hábito. E esse hábito pode salvá-los. Terceiro, leitura bíblica diária. Depois do terço, leia um trecho do Evangelho. Pequeno, 5 versículos. 10 no máximo. Leia devagar. Explique com palavras simples. Pergunte o que eles entenderam. Não precisa ser catequese profunda. Precisa ser contato diário com a palavra de Deus. Quarto, missa dominical inegociável. Domingo é dia do Senhor. Não é dia de shopping, praia, futebol. É dia de missa, obrigatório. Para todos, sem exceção. Se seus filhos reclamam que é chato, o problema não é a missa, é você. Você não ensinou a reverência, você não explicou o que está acontecendo, você não preparou eles. Ensine, explique, prepare. Antes da missa, diga: filhos, vamos encontrar Jesus. Ele vai descer do céu e se fazer pão. Vamos adorá-lo. É o momento mais importante da semana. Durante a missa, fique atenta. Aponte para eles o que está acontecendo. Quando o padre ergue a hóstia, cochicha: ali está Jesus. Depois da missa, converse sobre o que o padre falou. Faça a missa ser viva, não obrigação chata. Quinto, confissão regular. Leve seus filhos para confessar, mensalmente, a partir dos 7 anos. Antes da confissão, sente com eles.
Ajude-os a examinar a consciência. Você desobedeceu papai e mamãe? Mentiu? Brigou com os irmãos? Falou palavrão? Ensine-os a reconhecer os pecados, a se arrepender, a confessar. Isso forma a consciência deles e os mantém em estado de graça. Sexto, formação moral contínua. Converse com seus filhos sobre pureza, desde cedo. Quando virem algo impuro na TV, na internet, na rua, comente: isso é pecado, isso ofende a Deus. Não podemos fazer isso. Quando alguém contar piada imoral, explique por que é errado. Quando a cultura promover imoralidade, ensine a verdade católica. Não espere a escola fazer isso. Não espere a catequese. Você faça. Sétimo, disciplina com amor. Quando seus filhos errarem, corrija. Sempre, mas corrija com amor. Não com raiva, não gritando. Com calma, com firmeza, mas com amor. Explique por que aquilo é errado, o que Deus pensa sobre aquilo, quais as consequências, e dê uma consequência prática, castigo proporcional, não exagerado, não violento, mas real. A criança precisa aprender que ações têm consequências, aqui na terra e na eternidade. Oitavo, seja o exemplo. Faça tudo o que você manda seus filhos fazerem. Reze com eles. Vá à missa com eles, confesse-se regularmente, comungue dignamente, vista-se modestamente, fale com pureza, pratique caridade, seja santa, e eles vão querer ser santos também. Nono, desapegue. Entenda que seus filhos não são seus, são de Deus, emprestados a você por um tempo. Ame-os com desapego. Deus os levar cedo, como levou 2 filhos de Francisca, aceite. Com dor, sim, mas aceite. Se Deus os chamar para a vida religiosa, não impeça, alegre-se. Se Deus permitir que sofram, para a santificação deles, não os superproteja. Ame com sabedoria, não com desespero. Décimo, confie em Deus. Você vai falhar, muitas vezes, todos os dias, porque você não é perfeita. Mas Deus é, e Ele ama seus filhos mais que você. Faça a sua parte, Deus faz o resto. Confie, reze, persevere. E seus filhos serão salvos. Revelação 11. A história real de uma mãe que falhou. Agora preciso te contar uma história real que Francisca viu, para que você entenda a gravidade disso. Em uma de suas visões do purgatório, ela viu uma alma sofrendo tormento terrível. Era uma mulher, mãe de 5 filhos. Francisca perguntou ao anjo: por que esta alma sofre tanto? Que pecados cometeu? O anjo respondeu: esta mulher foi boa católica, ia à missa, comungava, rezava o terço, fazia caridade, mas falhou no dever principal. Não educou os filhos para Deus. Como assim não educou? Ela não os levava à igreja? Levava, mas não formava. Mandava rezar, mas não rezava com eles. Mandava obedecer, mas não obedecia a Deus. Falava de pureza, mas assistia novelas imorais. Pregava caridade, mas criticava os pobres. E os filhos? Dos 5 filhos, 4 se perderam. 1 está no inferno. 3 ainda vivos estão em pecado mortal, caminhando para o inferno. Apenas 1 se salvou, mas por intervenção de outro, não por mérito dela. E quanto tempo ela ficará aqui? Até que o último filho se converta ou morra. Se ele se converter, ela sobe ao céu. Se ele morrer em pecado mortal, ela desce ao inferno, porque será responsável direta pela condenação dele. Francisca tremeu ao ouvir isso. Aquela mãe estava no purgatório há 40 anos. 40 anos esperando, sofrendo, sem saber o destino eterno. E tudo porque falhou na educação dos filhos. Ela achava que estava fazendo o suficiente. Ir à missa, rezar, dar bom exemplo às vezes, mas não era suficiente. Deus exige mais, muito mais. Exige dedicação total, formação constante, exemplo consistente. Exige que você faça dos seus filhos santos, não apenas crianças comportadas, santos. Esta história te assusta? Deveria,
porque pode ser você, pode ser seu purgatório, ou pior, seu inferno. 40 anos sofrendo, esperando, sem saber se vai subir ou eternidade, vendo seus filhos ardendo ao seu lado. É isso que você quer? Se não é, acorde. Mude. Haja. Revelação 12. A história real de uma mãe que venceu. Mas não quero terminar com medo. Quero terminar com esperança. Então vou contar outra história que Francisca viu. A história de uma mãe que venceu. Em uma visão do céu, ela viu uma alma gloriosíssima. Brilhava como o sol. Tinha coroa magnífica com 7 estrelas. Francisca perguntou: quem é esta alma tão gloriosa? O anjo respondeu: é uma mãe. Teve 7 filhos. Todos os 7 estão aqui no céu. As 7 estrelas representam os 7 filhos que ela educou para Deus. Como ela conseguiu? Ela era pobre, viúva. Trabalhava duro para sustentar os filhos, mas nunca negligenciou a educação espiritual. O que ela fazia? Rezava o terço com eles todo dia, sem exceção, mesmo quando chegava exausta do trabalho, mesmo quando eles reclamavam, todo dia. Só isso? Não, ela os levava à missa todo domingo, fazia todos confessarem mensalmente, lia a Bíblia com eles antes de dormir, corrigia com amor quando erravam e vivia o que pregava. Ela era santa? Não era perfeita, pecava, se irritava às vezes, falhava, mas se confessava, recomeçava, perseverava. E os filhos todos se salvaram. Todos. 2 se tornaram sacerdotes. 1 se tornou religiosa. 4 se casaram e formaram famílias santas. Todos viveram e morreram. Todos estão aqui e todos glorificam a mãe que os educou bem. Francisca ficou emocionada. Perguntou: e que glória tem? O anjo disse: sua glória é maior que a de muitos mártires, porque ela martirou diariamente, sacrificou-se diariamente, educou diariamente e salvou 7 almas, 7 estrelas na coroa, 7 filhos glorificando a mãe, 7 filhos agradecendo eternamente. Isso te espera se você fizer sua parte. Não importa se você é rica ou pobre, não importa se você é instruída ou simples. Não importa se você é perfeita ou falha. Importa se você persevera, se você educa, se você forma. Se você faz isso, seus filhos serão suas estrelas na coroa eterna. E você será glorificada para sempre. Vale a pena? Vale. Todo sacrifício vale. Revelação 13. Porque a maioria falha e como você pode vencer. Agora vou te revelar o segredo. Porque 90% das mães católicas falham? E como você pode estar nos 10% que vencem? Francisca viu isso claramente em suas visões. Viu as mães que falhavam, viu as que venciam e percebeu as diferenças. Primeira diferença: prioridades. Mães que falham põem a educação espiritual em último lugar, depois do trabalho, depois da casa, depois do entretenimento. Depois de tudo, mães que vencem põem a educação espiritual em primeiro lugar. Se tem que escolher entre novela e terço, escolhem terço. Se tem que escolher entre festa e missa, escolhem missa. Se tem que escolher entre sono e oração matinal, escolhem oração. Prioridades certas levam a resultados certos. Segunda diferença: consistência. Mães que falham são inconsistentes. Rezam um dia, pulam 3. Vão à missa quando dá, corrigem quando lembram. Mães que vencem são consistentes. Todo dia, toda semana, todo mês, sem exceção. Terço diário, não importa o cansaço. Missa semanal, não importa o clima. Confissão mensal, não importa a vergonha. Correção sempre, não importa a dificuldade. Consistência forma hábitos. Hábitos formam caráter, determina destino eterno. Terceira diferença: exemplo. Mães que falham, pregam, mas não praticam. Mandam, mas não fazem. Falam, mas não vivem. Mães que vencem, vivem primeiro. Praticam antes de pregar. Fazem antes de mandar. São santas antes de tentar fazer os filhos santos.
porque filho não faz o que você manda, faz o que você faz. Se você é santa, ele quer ser santo. Se você é hipócrita, ele vira ateu. Simples assim. Quarta diferença: amor ordenado. Mães que falham amam desordenadamente. Põem os filhos acima de Deus. Fazem qualquer coisa para agradar os filhos. Até pecam para satisfazê-los. Mães que vencem amam ordenadamente. Amam Deus primeiro, filhos depois. E por isso amam os filhos melhor, porque querem o bem verdadeiro deles, não o prazer temporário, não o conforto passageiro. E salvação eterna às vezes exige dizer não, exige disciplinar, exige fazer sofrer, mas esse sofrimento é amor, porque para o céu. Quinta diferença: perseverança. Mães que falham desistem. Filho adolescente se rebela, desistem. Param de cobrar, param de corrigir. Já tentei, não adianta. Mães que vencem perseveram. Filho se rebela, continuam rezando, continuam corrigindo, continuam lutando. Nunca desistem, jamais, até o último suspiro. Porque sabem que Deus pode converter qualquer coração, a qualquer momento. O filho pode estar em pecado há 10 anos e converter no leito de morte e se salvar. Mas só se a mãe nunca desistiu de rezar. Então essas são as 5 diferenças. Prioridades certas, consistência, exemplo vivo, amor ordenado, perseverança. Você tem essas 5 coisas? Então você vai vencer. Seus filhos serão salvos. Você não tem? Então comece a desenvolver. Hoje, agora, porque não é impossível. É escolha. Escolha que você faz todo dia. Escolher Deus ou mundo. Escolher alma ou corpo. Escolher eternidade ou temporalidade. Escolha certo. E vença. Revelação 14. A oração que Santa Francisca ensinou para mães. Francisca não apenas viu as verdades espirituais, ela viveu essas verdades e ensinou outras mães a viverem também. Uma das coisas que ela fazia era ensinar orações específicas para mães que queriam educar bem os filhos. Seu confessor registrou uma oração que ela rezava diariamente pelos filhos e que ensinou a outras mães da época. Esta oração é poderosa, rezada com fé, alcança graças extraordinárias. Vou te ensinar essa oração agora. Decore-a. Reze-a todo dia pelos seus filhos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que nascestes da Virgem Maria e fostes filho obediente a São José, olhai com misericórdia para meus filhos que vós me confiastes. Eles são vossos antes de serem meus. Eu os devolvo a vós agora. Consagro-os ao vosso sagrado coração e ao imaculado coração de Maria. Protegei-os de todo mal. Livrai-os do pecado. Afastai deles toda tentação que possa levá-los à perdição. Dai-me sabedoria para educá-los. Dai-me paciência para corrigi-los. Dai-me amor para formá-los. Dai-me força para perseverar. Que eu seja para eles imagem de vossa bondade. Que minhas palavras sejam vossa palavra. Que eu falhar, corrigi-me. Se eu pecar, perdoai-me. Se eu desanimar, fortalecei-me. Não permitas que pela minha negligência eles se percam. Não permitas que pelo meu mau exemplo eles se desviem. Fazei deles vossos. Fazei que um dia possamos estar juntos no céu, glorificando-vos para sempre. Por intercessão de Santa Francisca Romana, que foi mãe santa e educou bem seus filhos, concedei-me esta graça. Amém. Reze esta oração todo dia, de preferência pela manhã, antes dos filhos acordarem. Ajoelhe-se, feche os olhos, reze devagar, com fé, com lágrimas se necessário. Francisca prometeu que mãe que reza esta oração diariamente com fé recebe 3 graças especiais. Primeira graça, sabedoria para educar. Você vai saber o que fazer em cada situação, como corrigir, como ensinar, como formar. O Espírito Santo vai te iluminar, vai te guiar, vai te mostrar o caminho. Segunda graça, proteção especial sobre os filhos. Eles estarão sob manto de Maria. Anjos da guarda estarão mais atentos.
Demônios terão menos poder. Não significa que nunca vão pecar. Significa que terão mais graças para resistir, mais oportunidades de conversão. Terceira graça: perseverança até o fim. Você não vai desistir, não vai cansar, não vai desanimar. Vai perseverar na educação espiritual dos filhos até o último dia da sua vida. E isso é fundamental, porque educação espiritual não termina quando o filho completa 18 anos. Termina quando você morre. Quando ele morre. Enquanto vocês dois estiverem vivos, você continua sendo mãe espiritual dele. Continua rezando, continua aconselhando, continua corrigindo quando necessário. Nunca pare, jamais. E essa oração te dará força para isso. Então, comece hoje, reze hoje, todos os dias, pelo resto da vida, e verá os frutos. Verá seus filhos crescendo na fé, amadurecendo espiritualmente, caminhando para a santidade. Pode demorar, pode ser doloroso, pode parecer que não está funcionando, mas está. As graças estão agindo. Invisíveis, mas reais. Confie, persevere e vencerá. Revelação 15. A promessa de Deus para mães que educam bem. Termino com esperança, porque Deus não quer te assustar, quer te motivar. Francisca viu o inferno das mães negligentes, mas também viu o céu das mães fiéis. Em uma visão, ela foi arrebatada ao paraíso, viu almas glorificadas, santos resplandecentes, anjos magníficos, e entre eles viu mães que haviam educado bem os filhos. Essas mães tinham uma coroa especial, uma coroa que só elas possuíam. O anjo explicou: esta é a coroa das mães virtuosas. É dada àquelas que não apenas salvaram a própria alma, mas também a alma de seus filhos. E essa coroa tinha estrelas, uma estrela para cada filho que ela levou ao céu. Francisca viu mães com 2 estrelas, 3, 5, 7, e essas estrelas brilhavam eternamente, com luz que nunca se apaga, e os filhos também glorificados rodeavam as mães, agradecendo, louvando, honrando. Mãe, ensinou, você me formou, por sua causa estou aqui. Obrigado eternamente. E a mãe respondia: não foi mérito meu, foi graça de Deus. Eu apenas cooperei. E todos juntos, mãe e filhos, adoravam a Deus para sempre. Isso te espera. Se você fizer sua parte, se você educar seus filhos para Deus, se você não cometer o erro que 90% das mães católicas cometem, você terá coroa especial, com estrelas que representam seus filhos, e passará a eternidade com eles, em alegria infinita. Vale a pena? Vale. Todo sacrifício vale. Todo terço rezado, toda missa assistida, toda correção dada, toda lágrima derramada, tudo vale, porque estamos falando de eternidade. E eternidade nunca acaba. Você já sabe o que Santa Francisca viu. Já sabe o erro que não pode cometer. Já sabe o que precisa fazer. Agora você não tem desculpa. Como disse Santa Francisca ao seu confessor, as mães têm poder imenso sobre a salvação dos filhos. Deus coloca almas sob responsabilidade delas. E no dia do julgamento, cada mãe prestará contas. Salvou os filhos ou salvou ou perdeu. Não há meio termo, não há zona cinzenta. Ou você educa seus filhos para Deus e eles vão para o céu, ou você negligencia e eles se perdem. Simples assim. A partir de hoje, trate cada dia como oportunidade de santificação dos seus filhos. Cada refeição é momento de ensinar gratidão. Cada briga entre irmãos é momento de ensinar perdão. Cada dificuldade é momento de ensinar confiança. Cada alegria é momento de ensinar louvor. Tudo é catequese, tudo é formação, tudo é educação espiritual. Como está escrito no livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 6, educa a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Educa. É ordem, é dever, é responsabilidade. E a recompensa? Eternidade com seus filhos no céu. Nos comentários,
Compartilhe sua decisão. Como você vai mudar a partir de hoje? Qual compromisso você vai assumir com a educação espiritual dos seus filhos? Se este vídeo abriu seus olhos, compartilhe com outras mães. Você pode ser instrumento de Deus para salvá-las do erro fatal. Milhares de mães católicas estão perdidas, fazendo tudo errado sem saber. Você pode alertá-las. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrita. Ative o sininho. Aqui você encontrará mais revelações dos santos sobre maternidade, educação, família, salvação. Verdades que a maioria dos católicos nunca ouviu. Santa Francisca Romana, rogai por todas as mães católicas. Ajudai-nos a educar nossos filhos para o céu. Livrai-nos do erro da negligência. Dai-nos sabedoria, coragem e perseverança. Que possamos nos encontrar no céu com nossos filhos, todos salvos, todos santos, para a glória de Deus. Amém. Até o próximo vídeo.